Por quanto tempo devemos vagar para encontrar o nosso significado, para manter aquilo que nos resta? Amor, já ouvimos em sua forma mais completa. Buscamos em águas rasas algo que é tão profundo. Sentimos o calor do carinho, o brilho quente de ser visto. E ainda assim, esperamos uma expressão que convença, onde a paixão e o romance falham, onde a dor abraça a beleza. Amor, como um bebê no ventre, respirando ainda por nascer, abrigado em carinho, uma nova esperança. Como o pai, ao lado do filho, enquanto as ondas quebram na praia, uma vida levada à plenitude, protegida da tempestade. Como o garoto que aprende a carregar aquela que o carregou primeiro, que segura sua mãe como um tesouro, como um dever e recompensa. Eu ouvi uma história, palavras antigas, recontadas, de um homem, à face do amor, que escolheu a morte no lugar de tronos. E ali o amor em sua totalidade, exposto em sacrifício, no dia em que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu em meu lugar. Um amor que nunca tem fim é dado quando um homem entrega a sua própria vida por um amigo. Graça e paz. Gostoso estar aqui mais uma vez com vocês, mais uma sexta-feira, mais uma live entre elas. Espero que você esteja com o seu coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Nós estávamos conversando ainda há pouco e nós nos deparamos como Deus é infinitamente bom. Apesar de qualquer circunstância que nós podemos estar passando, temos que ter a certeza que o nosso Deus é infinitamente bom em toda situação. Nós devemos aprender que somente Ele sabe de todas as coisas. Ele está em todos os lugares e o seu poder excede a todo poder que existe em qualquer lugar. Então, que eu e você possamos descansar neste Deus e entregarmos tudo a Ele, tudo mesmo. Pedir que Ele nos ressuscite para que nós possamos servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade, conforme Ele, somente Ele é merecedor. Amém? Vamos estar louvando ao nosso Deus. Em nome de Jesus. Santo é o seu nome, Pai. Antes do louvor, eu convido você para a gente estar orando. Em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o seu nome, Senhor. Somente Tu és digno de ser louvado. Somente Tu és digno de ser adorado, Pai. E nós Te entregamos, ó Deus, todas as coisas que nós necessitamos, ó Pai. Sonda os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mau e nos transforme, ó Pai, para que nós possamos retribuir tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado. Tem muita gente esperando em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor esteja sempre à nossa frente. Que nós possamos estar sempre, ó Deus, escondidas, debaixo das Tuas asas.
E que todos aqueles, ó Deus, que nos encontrarem, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que ouvirem palavras que saiam dos nossos lábios, ó Deus, possam não enxergar a mim, possam não enxergar você, mas que possam enxergar a luz de Cristo, que brilha através das nossas vidas. Espírito Santo, nos convença da dependência que necessitamos ter do Senhor, para que assim nós possamos humildemente estarmos sempre prontos a servir a esse Deus maravilhoso que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Em nome de Jesus. Amém? Convido você a estarmos louvando nosso Deus. Aleluia. Bom, enquanto não ficar pronto ali. Amém, Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer.
remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me, Senhor. Ressuscita-nos, ó Deus. É tudo que te pedimos. É tudo que realmente necessitamos, ó Pai. Sermos tão somente ressuscitados por Ti a cada manhã. E ainda, neste mesmo espírito de adoração, ainda nesse mesmo sentimento de gratidão ao Senhor, porque Ele tem nos ressuscitado. Ele tem nos invadido com o vento do Espírito Santo, com o sopro do Espírito a cada manhã, renovando as nossas forças, trazendo a cada um de nós a esperança de dias melhores. Sim, o Senhor tem nos ressuscitado, mas que nós possamos pedir mais e mais. Senhor, vem e me ressuscita. Eu necessito que o Senhor haja na minha vida. Eu gostaria de estar falando hoje com os irmãos, né, as irmãs, nossa live entre elas. Mas você que é ele e está nos assistindo, a palavra do Senhor, ela é para todos nós. E nós somos finitos, mas Deus é infinito. A natureza infinita de Deus significa simplesmente que Deus existe e não é limitado pelo tempo ou pelo espaço. Nada limita o nosso Deus. Isso significa simplesmente que o nosso Deus é sem limites. Nada o limita. Quando nos referimos a Deus como infinito, geralmente usamos termos como onisciência, onipresença e onipotência para nos referirmos a Ele. Porque se o nosso Deus não tem limites, então nós podemos crer e termos a certeza de que Ele sabe todas as coisas, de que Ele pode todas as coisas e de que Ele está em todos os lugares. Ele está aqui e Ele está aí com você. Ele está sondando o meu coração, mas Ele também está sondando o seu coração. Vamos agora, então, conhecer um pouquinho sobre a onisciência de Deus. Onisciência significa que Deus é onisciente, ou seja, Ele tem conhecimento ilimitado. Seu conhecimento infinito é o que o qualifica como governante e juiz soberano sobre todas as coisas. Deus não apenas sabe de tudo o que acontecerá, mas também de todas as coisas que poderiam ter acontecido. Às vezes a gente é pego de surpresa, mas Deus, não. Nunca o Senhor é pego de surpresa. E ninguém pode esconder nada dele.
ninguém pode esconder o pecado dele. Há muitos versículos na Bíblia onde Deus revela este aspecto da sua natureza. Um deles está em 1 João 3,20. Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Aquilo que eu falo, aquilo que você fala, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós ainda vamos pensar ou vamos falar. Deus conhece, nada fica oculto ao Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Só que nosso Deus também é onipotente. E onipotente significa que Deus é todo-poderoso, ou seja, Ele tem poder ilimitado também. Ter todo o poder é importante, porque estabelece a capacidade de Deus de realizar a sua vontade soberana, não a minha e não a sua, mas a dele. A sua vontade soberana, porque Deus é onipotente e tem poder infinito, nada pode impedir que a vontade dele, decretada por ele, venha a acontecer. E nada pode atrapalhar ou deter os seus propósitos, porque os seus propósitos divinos serão cumpridos, se assim ele quiser. Há muitos versículos na Bíblia em que Deus revela esse aspecto da sua natureza. Um deles é Salmo 115, 3, que diz assim: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Ou, ao responder à pergunta dos discípulos, neste caso, quem pode ser salvo? Mateus 19, 25. Jesus diz: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 26. Ou seja, você não está conseguindo realizar, você não está conseguindo resposta, você não está conseguindo viver em paz consigo mesmo. É impossível para você, é impossível para mim, mas para Deus nada é impossível. Deus pode todas as coisas. Nós sabemos que Ele nos ouve. O que nós estamos esperando para pedir a Ele? Senhor, permita que eu viva em paz comigo mesma, para que assim eu possa viver em paz com os outros. A paz que o mundo dá, a paz que nós achamos que temos, é passageira. Qualquer coisinha vai transbordar o copo e nós vamos estar sem paz. Mas se a paz que nós buscamos, que nós queremos, que nós lutamos para conseguir, é a paz que vem do nosso Senhor, dos mais altos céus, trazidas diretamente para nós, nada e nem ninguém, situação alguma nos tirará a paz. Ficaremos tristes? Sim. Seremos contrariados? Com certeza. Ficaremos irritados? Lógico. Somos seres humanos. Somos pecadores. Mas nada vai nos tirar nossa paz, porque qualquer coisa que acontecer nas nossas vidas, nós sabemos aonde nós temos que recorrer, aonde nós temos que nos reabastecer, para que a nossa paz continue transbordando em nossas vidas. Também, vamos falar rapidinho sobre... Aqui. Porque Deus é infinito, também se diz que Ele... Espera, deixa eu ver minha anotação aqui. Aqui. A onipresença significa que Deus está sempre presente. Não há nenhum lugar onde se possa ir para escapar da presença de Deus. Deus não é limitado pelo tempo ou pelo espaço. Ele está sempre presente em cada ponto do tempo e espaço.
A presença de Deus é infinita. É importante, porque estabelece que Deus é eterno. Deus sempre existiu, Deus existe e sempre existirá. Antes do início dos tempos, Deus já era. Antes que o mundo, ou até mesmo a matéria em si, tivesse sido criada, Deus já existia. Ele não tem começo e nem fim. E nunca houve um tempo quando ele não existia, nem haverá um tempo em que ele deixará de existir. Novamente, muitos versículos da Bíblia nos revelam este aspecto da natureza de Deus. E um deles é o Salmo 139, de 7 a 10, que diz assim: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Aleluia! Louvado seja esse nosso Deus. E que esse Deus, a quem nós servimos, a quem eu sirvo e a quem você serve, continue onipresente, onisciente e onipotente em nossas vidas. E se por um acaso você que está nos assistindo ainda não convidou esse Deus maravilhoso para dirigir a sua vida e para fazer morada no seu coração, faça isso. Tire o fardo das tuas costas e siga caminhando junto com esse Deus onisciente, onipresente e onipotente, que pelejará pela sua vida, assim como ele tem feito por mim e por todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Amém? Agora, eu gostaria que você continuasse, eu peço que você continue aí conosco. Nós vamos continuar aprendendo mais da palavra desse Deus maravilhoso, com o devocional que vai estar sendo trazido pela nossa querida irmã Lídia. Que nós estejamos juntos, com o nosso coração aberto, para continuar recebendo desse Deus maravilhoso tudo de bom que Ele tem para nos ofertar nesse banquete que é a sua palavra. Amém.
Graça e paz a todos os irmãos e irmãs nessa noite. E nós vamos para esse nosso tempo de devocional e vamos falar com o Senhor mais uma vez. É sempre bom. Eu sei que a irmã Edna já orou e nunca é demais falarmos com Deus, né? Pedimos a direção dele, a capacitação dele, para que possamos sermos impactados um pouco mais, assim como ela acabou de falar, né? Da palavra do Senhor Jesus. Querido Deus, nós te amamos, te damos graças por essa noite. Que seria de nós se não fosse o Senhor Jesus nas nossas vidas? Nós já teríamos sido naufragados, como diz o salmista. O Senhor é aquele que nos guia, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E no Senhor nós colocamos a nossa confiança. Guarda a tua palavra no nosso coração, para que ela seja lâmpada no meio da escuridão, como um farol que possa brilhar aonde o Senhor nos colocar, a começar no nosso lar, na nossa casa e por onde nós passarmos, que esse farol possa brilhar cada vez mais forte, cada vez mais alto, para que outros sejam impactados por essa luz que é Jesus, que transforma as trevas e dissipa toda dor, dissipa toda angústia e nos conduz em triunfo para o louvor da tua glória, que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nessa noite, se você estiver com a sua Bíblia, seja ela de papel ou digital, né? Nós vamos ler o texto, um versículo apenas, de Mateus 27, versículo 19. Mateus 27, 19, que nos diz assim: nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada, tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Nessa noite, eu quero conversar com as irmãs sobre essa mulher do Novo Testamento, a mulher de Pilatos. Não fala o nome dela, mas eu coloquei a seguinte frase nesse versículo: um lampejo de percepção. O que significa a palavra lampejo? Significa clarão ou um brilho momentâneo. Essa mulher, ela teve um clarão momentâneo, um brilho momentâneo de uma percepção, como eu acabei de ler o texto, né? No momento mais crítico da história do mundo, essa mulher que nós acabamos de ler no texto, que não diz o nome dela, né? Ela teve então esse lampejo dessa percepção sobre quem era Jesus realmente diante ali de Pilatos. Cada sexta-feira eu tenho falado sobre as mulheres, algumas mulheres do Antigo Testamento. E hoje eu quero falar sobre essa mulher que está no Novo Testamento. E Jesus então já havia orado, né, no Getsemane, conforme os capítulos anteriores de Mateus, né, antes de chegar esse momento. Ele então já tinha orado no Getsemane, então já estava se preparando para ser traído por Judas e preso, julgado, torturado e morto. E agora ele estava ali então como um cordeiro sendo levado para o matadouro, como diz lá em Isaías 57, versículo 7. E diante de Pôncio Pilatos, então, o governador romano da Judéia, enquanto Jesus aguardava a sua sentença de morte, que só Pilatos poderia autorizar, ele então recebe um mensageiro e ele aparece repentinamente trazendo um pequeno bilhete que continha exatamente essas palavras que eu acabei de ler, que tratava-se de uma advertência da sua esposa, dizendo para que ele não se envolvesse. Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri
a seu respeito. E tudo que dizia a respeito desse bilhete foi muito rápido. Por isso que eu coloquei um lampejo de percepção. Ela teve um sonho e ela então escreve para o seu marido e pede para o mensageiro entregar esse pequeno bilhete para ele, né? E um sonho tão rápido. Nós não sabemos qual foi o sonho que a mulher de Pilatos teve, mas certamente, conforme o texto diz, deixou ela muito perturbada, a ponto de advertir o seu poderoso marido antes que tomasse uma atitude. E também ela teve uma percepção rápida. Essa percepção rápida desse sonho que essa mulher teve revelou, ou melhor, ajudou ela a concluir que Jesus realmente era um homem justo, sem pecado algum. E também esse bilhete rápido ajudou, né, com uma certa destreza que a mulher de Pilatos teve de enviar essa mensagem sucinta. Uma série de acontecimentos breves levou essa mulher a uma rápida apreciação do Evangelho de Mateus, conforme está registrado aqui, né? Ou seja, a sua fé era verdadeira? Nós não sabemos, porque ela só aparece nesse momento da história. O lampejo da sua percepção, da sua lucidez, durou quanto tempo? Nós também não sabemos. Na verdade, nós não sabemos nada a respeito sobre a mulher de Pilatos, mas sabemos sobre nós. Eu sei sobre mim mesmo e você também sabe sobre si mesmo. Então, diante disso, nós podemos meditar em algumas frases que nós precisamos pensar, olhar para dentro de nós mesmos e analisar e olhar e pensar que nós precisamos ter um compromisso de viver para Deus renovado a cada dia. Esse compromisso que você e eu temos precisa ser renovado dia após dia. A fé que vem de Deus em nós, não é de nós mesmos. Ela é gerada de Deus, vem de Deus, o Espírito Santo gera essa fé em nós e essa fé precisa ser avivada. Esse compromisso que nós precisamos ter desse nosso viver com Deus. Nós somos bombardeados todos os dias, toda semana, com diversas notícias, diversos acontecimentos, diversas situações com os nossos familiares. E nós precisamos buscar essa fé de Deus em nós a cada dia. Nós precisamos também de um compromisso de estudar a palavra do Senhor. E isso também é um desafio que eu e você lutamos para termos esse entendimento de estarmos nos alimentando com a palavra de Deus, que vai nos proporcionar um correto entendimento da palavra viva e poderosa de Deus em nós e através de nós. Um compromisso de obedecer fielmente. Isso faz com que a nossa luz brilhe entre as pessoas como um farol. Esse lampejo de percepção que essa mulher teve, nós precisamos ter esse lampejo de brilhar, né, como um farol aonde o Senhor nos coloca. E essa luz precisa ser a luz de Jesus em nós. No nosso olhar, no nosso andar, na nossa postura. Jesus em nós, sendo esse farol no nosso lar, na nossa cidade, aonde estivermos. Um compromisso de orar com fervor. Orar com fervor não é apenas aquele momento que a gente dobra ali os nossos joelhos rapidamente ou sentamos ali num cantinho e falamos algumas palavras e logo já saímos e vamos fazer alguma coisa. Não, uma oração fervorosa é aquele momento que nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor e falamos com Ele aquilo que está doendo dentro de nós, aquilo que está nos afligindo, aquilo que está nos angustiando. E temos esse tempo
de conversar com Deus. E o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Ele aguarda ansiosamente esse momento em que nós paramos para falar com Ele. Mas quando nós estamos agitados, correndo daqui e ali, nós não conseguimos parar para ter essa quietude de falar com o Senhor, aquietar a nossa alma, nosso coração e meditar na palavra do Senhor Jesus, meditar na nossa oração e conversar com Deus. Como eu sempre tenho falado, o inimigo de Deus, ele luta contra nós, ele é como a palavra nos diz, ele é um leão que fica ao nosso derredor, querendo nos distrair, querendo encontrar uma brecha para acertar as suas flechas, os seus dardos inflamados, para nos abater, nos afastar do Senhor, nos oprimir, nos entristecer, diante de diversas situações. Por isso que nós temos que nos lembrar de levantar os nossos olhos para o alto, saber que o Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação, na provação, na adversidade. E que em Cristo Jesus nós vamos caminhar de triunfo em triunfo, de vitória em vitória, para a glória do Senhor Jesus. Não para nós mesmos, mas para o Senhor Jesus. E nos lembrarmos sempre que aqui nós somos forasteiros, que enquanto nós estamos vivendo aqui, nós precisamos refletir, olhar para dentro de nós e falar para o Senhor: transforma a minha vida. Porque nós sempre oramos pedindo para o Senhor transformar fulano, beltrano, cicrano, e esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos e orarmos para nós e falarmos: Deus, transforma o meu coração, transforma os meus pensamentos, transforma as minhas atitudes. O desejo da minha carne não é ser uma pessoa transformada, eu não quero isso, eu quero ficar do jeito que eu sou, no conforto, como eu estou, assim tá bom. Mas o Espírito Santo nos leva a caminhar e a pensar e se esforçar, olhar para nós mesmos e falar: Senhor, muda, como esposa, muda o meu coração, como mãe, muda, transforma-me, para que eu possa ter o discernimento do Senhor. Em várias áreas da minha vida, no meu trabalho, naquilo que eu faço, me transforma. O inimigo de Deus, ele vai sempre lutar para que a gente não pense assim, para que a gente não tenha esse desejo de transformação. A nossa transformação é como a Bíblia diz, até nós alcançarmos a estatura de varão perfeito. E isso só vai acontecer quando nós estivermos na presença do Senhor Jesus. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar galgando minuto após minuto, dia após dia, nesse nosso caminhar, buscando essa estatura. E essa estatura vai acontecer através da transformação de nós mesmos, com as nossas próprias forças? Não. O Espírito Santo em nós, os frutos do Espírito Santo em nós é que vai mudando, transformando a mim mesmo, a você mesmo. Pelas nossas forças nós não conseguimos. Aliás, a Bíblia já nos adverte, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, quando nós agimos pelo Espírito do Senhor, Ele vai nos ajudar a saber a hora de nos calarmos, a hora de ficarmos em silêncio e a hora de falar. Mas se agirmos na força e na violência, aí nós vamos estragar com tudo que Deus está fazendo em nós mesmos. Ele está trabalhando no outro, Ele está trabalhando no próximo, mas Ele também quer trabalhar em nós. Jesus andou com os discípulos, fez vários milagres, advertiu eles em várias situações, até mesmo nesse momento em que ele estaria diante de Pilatos. E os discípulos fugiram. Depois que Jesus desce do Getsêmani, os discípulos fogem. Pedro fica de longe acompanhando.
E Jesus fala para Pedro, quando o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E Pedro fala para Jesus, não, Senhor, eu vou contigo até o final. E aí nós vamos acompanhando os evangelhos e nós vamos vendo que realmente, quando o galo canta na 3ª vez, Pedro se lembra daquilo que Jesus tinha falado para ele e vem no seu coração e nos seus sentimentos o arrependimento. E ele então se arrepende e chora. E nós podemos olhar em todo o Novo Testamento que Pedro foi um discípulo que Deus usou de uma maneira extraordinária na proclamação do seu reino. Um pescador de homens com um temperamento sanguíneo, explosivo, e na sua trajetória o Espírito Santo foi transformando a vida de Pedro, foi moldando o seu caráter. E aí nós podemos olhar aquilo que o Senhor fez através da vida de Pedro, através da vida dos outros discípulos. Cada um deles foram homens que sacudiram, né, que mudaram aquela época, e depois o evangelho foi sendo propagado por vários lugares, através deles outras pessoas foram alcançadas até chegarmos nesse século em que nós estamos. Eu e você somos discípulos e discípulas de Jesus nesse tempo, nessa sociedade. Que o Senhor nos dê um lampejo, um clarão sobre as nossas vidas, para que nós possamos impactar a vida de outras pessoas. O Espírito Santo em nós é que vai fazer isso. Nas nossas falhas, nas nossas limitações, é Ele que vai nos conduzir. Agora nós precisamos nos lembrar desse compromisso que nós precisamos ter. Compromisso de viver para Deus, a nossa fé sendo renovada, um compromisso de estudar a palavra dEle, nos esforçar para Ele nos dar o entendimento, o discernimento, não de nós mesmos, mas do Espírito Santo, e também o compromisso de estarmos orando fervorosamente diante do Senhor Jesus. Fervorosamente. Cada um de nós somos capazes de fazer orações fervorosas diante do Senhor. Às vezes nós olhamos para aquele irmão ou para aquela irmã e pedimos, ore por mim, a sua oração é mais fervorosa do que a minha. Não, todos nós temos e somos capazes de fazer orações fervorosas diante do Senhor Jesus. E Ele vai produzir esse desejo em nós. Você está avivando a chama dessa fé, da fé em Jesus? Está fazendo brilhar com intensidade o seu conhecimento de Cristo? Você não precisa ir muito longe para ser um farol. No nosso lar, nós somos um farol e podemos fazer a luz de Jesus brilhar. Está permitindo que essa luz de Cristo, que brilha dentro de você, brilhe também no mundo, ao seu redor. Que o Senhor nos ajude, como essa mulher teve esse lampejo, né? Esse momento que ela foi impactada, quando ela teve esse sonho de ver diante ali Jesus e falar que ele era um homem justo. E Pilatos recebeu esse bilhete. Mas a história tinha que ser cumprida, né? Jesus tinha que cumprir a sua missão e nada iria impedir de Jesus caminhar para aquela cruz no seu e no meu lugar, para que muitos do passado, nós no presente e muitos que ainda virão, até que Jesus volte, a palavra da cruz seja pregada, o sacrifício de Jesus seja pregado, o evangelho do Senhor seja proclamado, para que pessoas na nossa cidade, no nosso Brasil e nas nações possam conhecer a luz de Jesus, que transforma, que nos tira da escuridão das trevas e nos traz para a luz, essa verdadeira luz que nos guia, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, essa palavra é luz
O Senhor Jesus é a nossa luz, que morreu na cruz por nós. E nessa luz nós vamos andando, caminhando com o Senhor Jesus a cada instante. E que o Senhor possa guardar a palavra dele, dessa pequena devocional, no seu coração e no meu coração. Feche os seus olhos e nós vamos só agradecer ao Senhor Jesus, a nossa expressão de gratidão. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nos dá sempre um coração grato por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Enche o nosso coração de uma profunda gratidão. Gratidão pelo teu sacrifício na cruz, gratidão por termos a tua palavra próximos de nós, porque muitos países, muitas pessoas ainda não têm a Bíblia traduzida na sua língua, muitas pessoas ainda não conhecem a ti. Muito obrigado, porque nós podemos dobrar os nossos joelhos e falar contigo. Somos gratos ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus. Que tantos outros mais possam conhecer essa luz, entregar as suas vidas. Também somos gratos a ti pela paz. A paz do Senhor, ela é mais preciosa do que o dinheiro, do que termos qualquer coisa de valor. A paz do Senhor, ela é tudo que nós precisamos. Por isso, amado Jesus, enche os nossos corações dessa paz, que possamos dormir em paz nessa noite, que possamos despertar em paz, termos um dia de paz amanhã e sentirmos essa paz na nossa mente e no nosso coração. É tudo que nós queremos nessa noite, a tua paz. E assim nós te agradecemos, no nome poderoso de Jesus, para todo sempre. Amém. Um abraço e Deus abençoe você, minha amada irmã, sua família, seus filhos, o seu lar, e que o Senhor nos abençoe para que possamos ser edificados sempre que estivermos juntos. Amém. Palavra maravilhosa nessa noite. Nós podemos fazer orações fervorosas. Que isso possa fazer parte do nosso dia a dia, como mães de joelhos, como esposas de joelhos, como filhas do Deus Altíssimo de joelhos. Que nós possamos em todo o tempo todo, estarmos conversando com o nosso Deus. Porque como temos aprendido, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar conosco. Se Ele, que é um Deus tão soberano e maravilhoso, quer se relacionar conosco, por que que nós, muitas vezes, nos intimidamos na sua presença? Vamos nós, assim como nós podemos ouvir através da nossa irmã Lídia, fazermos orações fervorosas. Porque assim como eu peço oração para você, porque muitas vezes o seu jeito de orar me impacta, você também pode me pedir oração, porque o meu jeito de orar pode te impactar. Mas as nossas orações são fervorosas. Que nós possamos pegar realmente gosto pela vida cristã. Que nós realmente possamos buscar entendimento para orarmos ao Senhor e termos a certeza que o Espírito Santo leva todas as nossas orações até Ele, com gemidos inexprimíveis. Amém? A nossa live hoje, não sei se chegou mais algum pedido de oração, mas eu só anotei aqui, só chegou até para mim a oração, o pedido do Antônio Aparecido. Ele pede que nós continuemos orando pela Cida, né? Irmã dele, mãe da nossa irmã Kellen. Com certeza nós estamos intercedendo por ela, sempre lembrando dela nas nossas orações. Não nos esquecemos também de orar não somente pela vida dos enfermos, mas pela vida de todos vocês que estão conosco diariamente, adorando, louvando a esse Deus e aprendendo cada vez mais a respeito dele e do seu
do seu reino, da sua soberania, de tudo que vem do nosso Deus. Agora, nós também queremos orar pelas pessoas que estão desempregadas, também queremos orar por essa doença, né? Esse coronavírus, que possa realmente vir a vacina, que o Senhor possa mover céus e terra, porque nós estamos aqui, nós nada sabemos, nós não temos conhecimento de medicina, e há uma briga, né, entre os poderes políticos e os governantes, mas nós não precisamos nos preocupar com isso. Nós temos que aprender a não estar em crise, mas estarmos em Cristo. E assim que essa vacina vier, todas essas dúvidas, todos esses medos, esses temores, hão de cair por terra. E que o Senhor possa receber os nossos agradecimentos por todos que foram curados, por aqueles que ainda não foram contaminados por essa doença. Até aqui o Senhor nos ajudou e nós pedimos que Ele continue nos ajudando e nos dando forças para que nós possamos continuar cada vez mais fiéis a Ele. Vamos orar ao nosso Deus? Santo, santo, santo é o seu nome, Senhor. Somente o Senhor é digno, ó Pai, que nós nos acheguemos, ó Deus, quebrantados de coração. Que nós nos acheguemos, ó Pai, de joelhos diante de Ti, ó Pai. Mesmo, Pai, que estamos em pé, o nosso espírito, ó Pai, está prostrado diante de Ti, reconhecendo, ó Senhor, a Tua soberania, reconhecendo, ó Pai, que nada foge dos Seus propósitos, ó Deus. Nós Te pedimos, ó Deus, se cumpra os Teus propósitos em nossas vidas, ó Deus. Nós Te agradecemos, ó Pai, e continuamos a Te pedir pela vida, Senhor, da Cida, também de todos os enfermos, ó Pai, que estão nos hospitais, nas UTIs, pelos desempregados, ó Deus, pelos nossos irmãos, ó Pai, que sofreram algum dano durante essa crise dessa pandemia, ó Pai, financeiramente. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa sustentá-los, ó Pai, na fé, para que, através das forças, ó Deus, que o Senhor tem dado a cada um deles, eles possam, Senhor, recomeçar. Que eles possam, Senhor, trazer o sustento para os seus lares, ó Deus. Não somente o sustento a respeito de alimentos, ó Pai, para o corpo, mas alimento para a alma. Que todos continuem, ó Pai, crendo em Ti, ainda mais do que antes, ó Pai. Porque muitas vezes, Deus, as pessoas não gostam do deserto, Senhor. Mas é no deserto que crescemos. É no deserto que chegamos mais perto de Ti. É no deserto que nós aprendemos e reconhecemos que o Senhor está ali, junto conosco. Muitas vezes, e na maioria delas, com a gente no Seu colo, nos segurando, ó Pai, não pelas nossas mãos, mas nos Seus braços. E nós Te agradecemos, porque podemos contar com o Senhor, que é onisciente, onipresente e onipotente. Podemos contar contigo, podemos confiar, podemos proclamar para o mundo que o Senhor é o Deus que salva, é o Deus que cura, é o Deus que protege, é o Deus que nos faz firmes, é o Deus que nos faz continuar com a esperança que amanhã será melhor do que hoje, se assim o Senhor nos permitir. Deus, nós Te agradecemos, nós Te amamos e nós Te pedimos que o Senhor continue a avivar cada vez mais a nossa fé em Ti, que o Senhor nos ensine a nos
contentarmos, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem para nós. A tua graça, Senhor, nos basta. Que nós possamos acordar a cada dia e dizermos: bom dia, Espírito Santo. Que a gratidão possa fazer parte do nosso sentimento e que a adoração, toda adoração que somente o Senhor é merecedor, que o teu Santo Espírito possa colocar em nós e nos ensinar como devemos te adorar e te buscar. Nos dê uma noite, Senhor, debaixo das tuas bênçãos, como tem sido todos os dias. E amanhã, se assim o Senhor nos permitir, que possamos ter um dia debaixo da tua paz. E se algum mal nos afligir, que o Senhor possa nos dar a sabedoria para conduzirmos da maneira certa tudo aquilo que estivermos que conduzir. E aquilo que não estiver ao nosso alcance, eu te peço, Deus, faça por nós, que nós possamos reconhecer que nada somos sem o Senhor, que dependemos totalmente de Ti, e que possamos nos alegrar, pois podemos ter a certeza que o Senhor peleja por nós. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, pedindo uma bênção especial pelos pastores Geriel, Claudinei, Vitor e Ezequias. E seja cuidando das suas vidas, das suas famílias e dando a eles, continue dando a eles, ó Pai, todo o discernimento para estar nos ensinando, nos exortando e nos corrigindo. Para a honra e glória do teu santo nome, eu oro hoje e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Senhor, eu entrego, Pai, essa live nas tuas mãos. Entrego a minha vida e entrego a sua vida. E uma boa noite para você. Que o Senhor possa estar com você até o momento em que você for dormir e você possa não cair no sono antes de conversar com Ele, porque eu tenho certeza que Ele é presencial às 9 horas da manhã e à noite às 19 horas no culto online, tá? Aí você está na sua casa e eu na minha, e ali a gente vai adorar o Senhor juntos. Mas nos encontramos no próximo domingo, às 9 horas. A nossa live na segunda-feira, a partir das 20 horas. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus. Boa noite.